em 1 Samuel, capítulo 3. Glória a Deus. 1 Samuel 3. Antes que eu fale, que eu leia esse texto, eu vou precisar muito, da sua atenção. E você pode me emprestar a tua atenção hoje, me ouvindo. Ouvindo o que eu tenho para falar para vocês. Ouvindo, o que Deus tem para falar. E nós saímos daqui cheios quando a gente consegue parar, respirar, prestar atenção, naquilo que está sendo dito. E isso a gente carrega e usa como uma ferramenta, durante todo o tempo que a gente precisa. Então, ouvir faz toda a diferença. Quantas vezes, meu irmão, às vezes as pessoas saem e durante a semana se deparam com algo que foi ministrado no domingo. Então, se você ouvir e prestar atenção, você vai ter uma ferramenta, durante a semana, durante a sua vida. Porque a palavra do Senhor, ela é uma palavra que ela dura o resto da vida. E ela é quem nos sustenta, é ela quem nos mantém em pé. Então, eu quero que você me empreste um pouquinho a tua atenção. Porque hoje nós vamos falar algo que Deus já nos fez. Eu não vou pedir para você implementar algo a mais na tua vida, para que você tenha facilidade em viver, em ser feliz, em caminhar com Cristo. Não, eu só quero te alertar que para ter uma vida com Cristo, boa, plena, essa vida boa, perfeita e agradável que Ele fala que nós possamos ter, Ele já nos deu essa condição. E nós temos aqui com nós, cada um de nós. Então, preste bem atenção, porque nós ouvimos muitas coisas, mas nem tudo que nós ouvimos é agradável. E quando estamos sendo, muitas vezes quando nós estamos ouvindo, emprestando nosso ouvido, prestando atenção, às vezes é numa hora de correção, às vezes é numa hora de instrução, e parece que o ouvido vai fechando. Aquele canal do ouvido ele vai fechando, e muitas vezes a gente não quer prestar atenção. Isso é do ser humano. Mas a gente tem que lutar. E para a gente ter uma condição boa, para viver, para andar com Cristo, a gente tem que estar esperto. A gente tem que estar com os ouvidos abertos a tudo. E sempre, ouvidos a ouvir a voz do Senhor. Na nossa criação, eu estava olhando o filho do Dé. Muitas coisas aqui não ensinou a ele. Mas, na nossa criação, acho que mais de 80% da nossa criação, quando a gente é bebê, a gente aprende as coisas pelo ouvir. É o papai e a mamãe falando, vem filho, abra a boquinha. Eu não precisei, minha mãe falando, não precisa falar abra a boquinha, eu já estava com o bocão aberto. Mas para andar, vem filho, levanta, anda, começa a engatinhar e sempre vai instruindo e a criança vai aprendendo. Vai reconhecendo a voz do pai e da mãe, porque ela sempre está ali ensinando o caminho. E esse texto fala de uma voz que é a voz do soberano. E essa voz é a que transforma nossas vidas. E muitas vezes nós estamos com o nosso ouvido fechado. Eu pedi para minha filha, como é o nome daquele espelhinho que tem no ouvido? Eu tenho bastante. Ela falou o nome, mas eu falei, não vou arriscar não. Eu vou chamar de pelinho. E Deus, Ele já nos fez tão perfeito que esses pelinhos é para filtrar as impurezas que entram no nosso ouvido. E aqui dentro, Deus nos fez também com uma perfeição de filtrar aquilo que não é bom para a nossa vida. Então tem coisas que nós podemos fazer. Tem coisas que Deus já nos deu pronto. Agora tem coisas que Ele nos deu para que nós, começamos a praticar e saber o que é bom, perfeito e agradável para a minha vida, eu vou escutar. Agora o que não é, eu vou descartar. Então é isso que a gente precisa ter. Desde a criança, quando é criança, nós já somos instruídos, pelo ouvir. Quando nós vamos para a escola, hoje foi um bom resultado, Eu estava conversando com alguns, porque quando nós estamos no colégio, na escola, a gente aprende como? Aqueles professores, lá, o tempo todo falando. Quem é que se sai melhor?
Aquele que ouve, aquele que empresta a sua atenção para o professor e fica ali focado nele. Todos nós temos capacidades, alguns um pouco a mais, outros a menos, mas todos nós temos capacidade de aprendizado. Só que aquele que presta atenção e está ali no que o professor fala o tempo todo, hoje tirou 100 no Enem. Amém? 1000. Aí, já me corrigiram. Não prestei muita atenção, entendeu? Meu tempo não tinha. Mas é isso. E quando nós já estamos mais com uma idade um pouquinho avançada, idade para trabalhar, que a gente chega numa empresa e nós começamos a ouvir, né, o que a empresa quer de cada um de nós. E ela começa a falar. Geralmente, na empresa que eu trabalho, eles começam a falar o que você tem direito. Olha, você tem direito num convênio. Olha, você tem direito vale transporte. Olha, você tem direito disso, você tem direito daquilo. E você vai se inchando. Cara, eu pego o que tiver na frente, você assina ali, não quer nem saber. Quando começa a falar dos deveres, parece que o ouvido vai fechando. Não, tá bom, eu já assino. E quando a gente vai ver lá na frente, às vezes você acabou assinando, concordando com algo que te impossibilita de fazer. E quando nós já estamos nessa etapa, nós somos muito mais responsáveis por aquilo que nós ouvimos e não estamos cumprindo. Então aí você começa a ser cobrado, você começa a ser apertado e você tem que voltar para o caminho e começar a fazer aquilo. E às vezes é duras penas para fazer isso. Então vamos para o texto, 1 Samuel 3. Samuel 3:1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podiam ver. E estando também Samuel já deitado antes de que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse a ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas Eli disse: não te chamei eu, filho meu, torna-te a te deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve. Quero que você grave muito bem esse. E ali esteve. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Amém? Quero que você agora feche teus olhos e nós vamos orar. Papai, nós somos gratos, ó Deus, por tudo, da forma que o Senhor nos fez, Senhor, da forma que o Senhor nos construiu perfeitamente, Senhor. Nós não precisamos de mais nada, Senhor, para ser felizes, ó Pai, para ter uma vida com Cristo, Senhor. A Tua palavra, ela nos garante todos os dias, Senhor, que nós somos perfeitos e podemos assim, Senhor, ter essa vida boa, perfeita e agradável com o Senhor. Pai, em nome de Jesus,
Nós nos submetemos à sua palavra, Senhor, ao seu querer nessa noite, Senhor. Pai, faça conforme a sua vontade, Pai. Tu conheces o coração de cada filho teu aqui, Senhor. O Senhor sabe o que impede, Senhor, a cada um de ouvir da forma que o Senhor quer. Senhor, ministra os nossos corações, ó Pai. E tenha liberdade, Espírito Santo, entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa é uma palavra que o Senhor, a gente vê no livro de 1 Samuel 3. Uma palavra muito conhecida. Porém, passei por ela algumas vezes e hoje eu foquei nela um pouquinho mais. E essa palavra fala de vou voltar lá no capítulo 1 de 1 Samuel, de Ana, de Eucana, de Penina, a Ana, a mãe de Samuel. E como se aconteceu isso? Aconteceu que Eucana subia ao templo uma vez por ano para sacrificar ali, para levar suas ofertas ao Senhor. E sempre que chegava lá, era apresentada às famílias. Penina já tinha filhos, Ana não. E ela virava motivo de chacota para Penina. E essa mulher, Ana, ela se humilhou. Ela se humilhou perante o Senhor, ela foi pega chorando. Seu marido, ela perguntou o que estava acontecendo e ela abriu seu coração. E ela entendeu que aquilo que toda vez que eles faziam, uma vez por ano, eles estavam indo se encontrar com o Senhor, sacrificar aquilo, que eles tinham colhido, feito, ganhado de Deus o ano todo. O Márcio, quando abriu esse culto hoje, ele falou de sacrifício. Ele falou de uma caminhada com sacrifício. Um domingo que você vem ao culto com sacrifício. Eu consigo olhar para o teu rosto, ver a tua feição, mas o teu coração, só o Senhor consegue ver. Ele sabe talvez o sacrifício que você está vindo aqui hoje. O que você está vindo entregar para Ele. Ana, quando ela subiu, ela estava determinada. Ela falou, eu preciso resolver isso. E ela começou a pedir, a colocar ali. E o sacerdote, ele viu aquela mulher orando e chorando. E já estava meia, nosso linguajar, meia doidona. Mexendo a boca, sem falar nada. Falou, ei mulher, está embriagada? Falou, não. Ela explicou o que estava acontecendo. E o sacerdote ali deu a bênção para ela. E ela acreditou naquilo. Ela ia uma vez por ano. Ela acreditou na bênção. Ela ouviu aquilo. Ela emprestou o seu ouvido e ouviu aquilo e pegou para si. E desceu, eu creio que andou léguas até chegar à sua casa. E com aquela promessa de um sacerdote sobre a sua vida. Que Deus iria lhe dar um filho. E assim foi. Ela caminhou, chegou, passou mais um ano. Ela teve seu filho Samuel. E quando ela teve seu filho Samuel, ela procurou seu marido, e falou, eu vou, quando desmamar ele, eu vou entregar ele ao Senhor. Eu fico pensando nos dias de hoje, as minhas filhas ainda não desmamaram. Mas se desmamar, eu acho que eu não teria coragem. E olha que o Senhor é tudo na minha vida. Eu fico imaginando como que fé é essa? Que forma de acreditar em Deus é essa? Eu subo uma vez por ano em um lugar para entregar um sacrifício. E eu olhar e falar, eu vou entregar o sacrifício, tudo que eu mais queria. É o que Deus me deu, eu vou entregar a Ele. E diz que ela tomou, no ano que a criança já tinha desmamado. Imagino eu, seus 3, 4, 5 anos. Tomou uma porção de farinha, tomou vinho e subiu e foi lá entregar o seu filho. Chegou perante Eli, o sacerdote, entregou ele, fez tudo aquilo. E a gente sabe que o vinho representa alegria. Eu não imagino essa mulher chorando, toma meu filho, não. Ela falou, estou entregando o que Deus me deu, eu estou devolvendo a Ele, para o Senhor, para que Ele esteja com o Senhor em todo o tempo. Quantos de nós, hoje, quando recebemos algo do Senhor, nós guardamos, escondemos e retemos e não falamos para ninguém, porque temos medo de perder.
Eu quero te falar uma coisa essa noite que Deus tem falado comigo desde manhã. Quando é Ele que dá, você não perde. Quando Ele coloca nas tuas mãos, você pode ficar tranquilo. Você não perde mais. Pode passar vento, tempestade, pode passar o que for, você não perde. Foi Ele quem te deu. Nós temos que ter esse entendimento. Muitas vezes nós queremos negociar com Deus, mas meu Deus, eu vou perder, eu vou isso, eu vou aquilo. Não. Quando nós temos posição e sabemos que é Ele quem nos deu, nós não vamos perder. Nós vamos estar com isso sempre firme. E isso é uma ferramenta de nós andarmos, ter uma vida com Cristo. Olhar para Cristo. Eu tenho uma ferramenta que Deus me deu, que eu sei que eu nunca mais vou perder, que é a minha família. Então eu reconheço que isso foi Deus que me deu. O primeiro passo é a gente reconhecer que foi Ele que me deu. Ana, quando entregou, ela estava entregando tudo dela. Tudo. Era o que ela queria, era o que ela, o ponto que ela era humilhada. Penina acho que olhou e falou, não entendi. Agora eu não entendi. Mas uma mulher de Deus, ela soube reconhecer o que Deus estava fazendo sobre a vida dela. E assim foi. Ela entregou. Em 1 Samuel 1, fala desse fato dela ter subido, entregado seu filho com alegria. Com alegria. E Deus, nós já vamos chegar no 3. No 2 fala, já que Samuel sendo criado pelo sacerdote Eli. E Eli tinha mais 2 filhos, Ofni e Finéias, né, que ajudavam a tomar conta ali do templo. E esse período de crescimento, eu falei do filho do Dé, que é uma criança que muitas coisas ele depende que eles ensinam, falam para ele ouvir. E tem muitas coisas que o Dé não precisa falar. Só de olhar ele já repete e faz. Então a gente sabe como que é criança. Eu fico imaginando Samuel olhando tudo que estava acontecendo ao seu redor. Olhava para cá, olhava para lá. Um instruía pelo certo e ele olhava e via outras coisas erradas. O discernimento ele já vem conosco desde quando nós nascemos. Deus já colocou. Então essa criança sendo formada. E lá na frente nós vamos entender o caráter, a vida de Samuel com Deus. A ponto de Deus vir e falar com ele. E ele nessa fase de crescimento, vendo ali os filhos de Eli tomando uma outra condição que não era o que o seu pai, né, talvez quando eles eram crianças, teria ensinado, né, para que sejam corretos com Deus, para que tomassem, né, Eli era um sacerdote do templo do Senhor. E os filhos, né, naquele tempo, quando Eli fosse embora, quem ia assumir seria o filho mais velho. E eles deveriam, ao meu ver, estar se preparando. Mas nós sabemos que nesse período eles começaram a se corromper com as coisas que iam aparecendo, com a gordura, né? O povo subia, levava lá. Gordura, eu lembrei de Luiz. Perdoa. Você sabe o que eu estou falando. Mas o povo subia com as suas ofertas, né? E chegavam lá, iam entregar ao Senhor. Os filhos iam lá e falaram, ops, separa. Essa parte é minha. Essa picanha aqui está gostosa. Deixa ela de lado. E ali eram feitos dessa forma. E uma vez eu estava lendo, tem um trecho que fala que essa pessoa que cozinhava aquela carne ali para entregar o incenso, ela falou, calma, eu vou cozinhar e depois tudo é teu. Ele falou, não, eu quero a carne assim, fresca. E quando ele falou que essa carne era fresca, ele cresceu o olho naquilo que era do Senhor. Ele estava querendo pegar aquilo que era de Deus. E quantas vezes nós somos tentados a pôr a mão naquilo que é de Deus? Quantas vezes a apóstola falou de dízimo, das ofertas? Nós temos que ter entendimento, isso aqui é básico. É sonho, um dia nós vamos ser assim como a igreja dos Estados Unidos. Acabou o negócio de oferta, cada um coloca lá. Talvez o dia que um dia eu escutei um taxista falando, na minha igreja não tem momento de oferta. Eu interpretei ele mal. Fiquei pensando, não falei, mas deveria ter perguntado, talvez pode ser assim. Ele congrega nos Estados Unidos. Mas ou o modelo seja assim. Um coração generoso. E assim que nós temos que ser. Eu estou dando um exemplo da parte da finança. Porque é uma parte que nós patinamos muito, nós brasileiros.
Nós temos tudo na mão. Hoje a grande maioria está empregada. Mas se você ficar desempregado, meu irmão, você não morre de fome. Aquele cara que tem força e vontade de trabalhar, de se sustentar, dá-se um jeito. Nós temos um país rico, mas muitas vezes nós não entendemos e ficamos patinando na parte financeira por não entender a parte que é do Senhor, e a gente acaba tocando e julgando Hófni e Finéias, que colocavam a mão naquilo que era de Deus. E esse tempo passou e as pessoas começaram a falar para Eli: ei, seu filho está fazendo coisa errada. Ei, corrige seus filhos. Ei, vai lá, olha para dentro da tua casa o que está acontecendo. Olha o templo como que está. As mulheres que trabalhavam ali à porta do templo, diz, a Bíblia fala que eles, né, tinham relação com essas mulheres. Olha o ponto que se chegou. Um futuro sacerdote, ele tomaria conta dali da arca do Senhor. Aonde estava a arca do Senhor? Estava negociando, acho que tinha perdido o controle sobre todas as coisas. Quantos de nós não fala, não levanta a mão, não olha para cima, mas já passou por esse momento de descontrole na vida? Emocional, financeiro, qualquer tipo de descontrole. E você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Mas já foi, você já agiu por impulso. E ali, tomado aquele descontrole, eu creio que Deus esperava: Eli, cadê teu braço forte? Vai lá e corrige teus filhos. Ei, pai, olha para dentro da tua casa. Muitas vezes a gente olha para os vizinhos e dentro da nossa casa a porta está aberta, está escancarado. Nós, como pais, nós temos obrigações de colocar o nosso braço forte em cima. Não é bater, mas é corrigir, repreender. Não é, como diz em Levíticos 5:1, fala que quando a gente vê e não toma nenhuma decisão, a gente começa a fazer parte daquilo ali. Eu tenho minha porção de culpa também. Foi o que Eli teve, a sua porção de culpa. Mas nós temos que entender isso, que nós pais temos que repreender nossos filhos nas coisas erradas. Nós não podemos deixar seguir lá na frente e corrigir. Isso não é nada. Ai, que bonitinho, bonitinho, né? Ela sabe. Nós temos obrigação. Deus nos confiou. Hófni e Finéias não nasceram corruptos. Eles não nasceram ali já contaminados com as coisas lá de fora. Eles foram crescendo e foram se contaminando. Então há tempo. Talvez você olhe para dentro da tua casa e fale: meu Deus, já não há mais tempo. Já não há mais condição, está entregue para a droga, para o crack, para o vício, para o álcool, que é tão, não é mais ilícito, é lícito, né? Daqui a pouco vem pela torneira. Está desse jeito. E a gente olha para dentro da nossa casa e fala: acabou, cara. Acabou. Não tem mais jeito. Tem jeito. Ei, braço forte. Braço forte é a mão do Senhor, não é a nossa. Entrega nas mãos do Senhor. Ele tem o poder de cuidar melhor do que eu e você. Tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, o Senhor, Ele faz. Lá no capítulo 3, 10, onde eu pedi para você prestar atenção, era: então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras 2 vezes. Então eu imagino que Deus veio: ei, Samuel, Eli, você está me chamando? Não. Voltou uma vez, voltou 2 vezes, e ali na terceira vez, e ali esteve. Eu entendo que Deus, ele permaneceu. Desde a primeira vez que chegou, ele chamou Samuel, Samuel, e Samuel foi lá, voltou, deitou. Samuel foi lá, voltou, deitou, e ali ele esteve. E quantas vezes Deus, ele chama pelo meu nome, pelo seu nome, e nós não escutamos, não reconhecemos a sua voz. Parece que o ouvido está fechado, lacrado. Nós não reconhecemos a sua voz e nós começamos a murmurar: mas Deus não é comigo na minha casa. Olha meu casamento, a condição que está. Olha para os meus filhos, olha meus irmãos, olha a minha igreja, olha meu isso, olha meu aquilo. E ali fala que ali Deus esteve. Pois você não ouve, mas lá na tua casa ainda Deus está.
Lá no teu trabalho ainda Deus está. Lá onde está te apertando o teu coração, falando, nem toca nesse assunto, cara. Ainda Deus está. Ele ainda continua a te chamar como Ele chamou Samuel. Primeira, segunda, terceira vez. Aqui eu creio que aqui, né, Ele falou, eu vou encerrar pela terceira vez, porque senão vai se estender pela Bíblia. Porque eu acho que se fosse necessário, pela oitava, nona, décima, quantas vezes fosse necessário. Eu tive um ouvido mais apurado. Eu escutei fácil, pela, acho que milésima, nona, sei lá quantas vezes Deus me chamar, para me acordar, cabeção. Ei, eu estou te chamando. E quando Ele me chamou, eu fui, está tudo perdido, Senhor. Está tudo perdido. Só me resta o desejo, porque as condições eu já não tenho mais. E tem coisas que você olha e fala, fugiu do meu controle. Eu já sou impossibilitado de ter novamente. Mas como Deus fez, ali Deus estava chamando, levantando. Ele chamou um menino. Ele estava olhando para um menino deitado, que ainda não tinha falado com ele. Hoje eu olho para homens e mulheres que já reconhecem a voz dele. E aquele menino, quando ele escutou, eis-me aqui, Senhor, ele respondeu. Ele ouviu aquilo quando menino, e já botou o próximo passo, ele já era um profeta. Porque quando amanheceu o dia, ele falou, o que ele te falou? Hã? Será que se fosse eu e você teria falado? Falou nada, falou que te ama. Não, ele, sacerdote, ele falou que vai fazer justiça sobre tua família. E ele sabia, porque ele já tinha sido alertado no capítulo 2, por um outro profeta de passagem. E o Senhor ali falando novamente, que iria fazer justiça pelas coisas que tinham confiado à mão de Eli. E Eli não estava, tocando como deveria. Quantas coisas Deus tem nos confiado? Filhos, família. Ah, mas eu não tenho filho, mas você tem uma família. Você tem pai, você tem mãe, você tem irmãos. Quantas coisas Deus tem nos falado todos os domingos que nós vemos aqui. Tem dia que a gente ouve, tem dia que a gente empresta o ouvido. Quando a gente ouve, a gente dá atenção. Agora quando a gente empresta, entra para um lado, sai do outro. Chega ali no portão, fala, irmão, como foi a palavra? Qual é a palavra? Fala a palavra. Nós precisamos ouvir mais o Senhor. Ele clama cada dia mais, cara, Ele grita. Só que o gemido da nossa alma faz com que a gente não escuta mais Ele. Eu prefiro ficar coçando essa minha ferida e gritando que não vai ter cura, que não vai ter cura. E eu escuto Ele falar, ei, eu te curo, cara. Confia em mim, entrega isso aí para mim. O gemido da alma está mais alto do que a voz do Senhor. O Senhor não é um cara que te dá um tapa na orelha e fala, presta atenção no que eu estou te falando. Ele é educado. Talvez se fosse com um de nós, faria dessa forma. Chacoalhão, eu estou falando com você. Ele é educado, Ele te chama. Ele está à porta do teu coração batendo assim, com licença. Olha para mim, me escuta, presta atenção no que eu estou te falando. Eu quero que você tenha uma vida boa. Quero que você tenha uma vida plena comigo. Eu quero que você caminhe comigo. Assim nós vamos ter vitória. Ana entendeu tudo isso, tudo aquilo quando ela entregou o seu sacrifício. Ela entregou aquilo que ela tinha de melhor. E quando nós somos tocados pelo Espírito a entregar o que nós temos de melhor, nós já, o coração até dói. O coração até dói. Porque nós não temos esse entendimento. Talvez a voz do Senhor, ela está chegando meio com ruído. E você não consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Cara, se o que for pregado não estiver aqui, descarta, nem presta atenção. Nós não somos inocentes a ponto de falar que fui enrolado. Nós vemos quantas por aí pregando de uma forma, falando de uma forma,
que só lhe convém quando fala disso. Mas nós todos, ninguém mete a mão no bolso de ninguém. Dá porque quer. Mas nós temos um entendimento hoje de discernimento, de saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Ana teve esse entendimento. E ela teve uma vida, porque o Senhor lhe deu a ela mais filhos, e mais filhos, e mais filhos. Então aquilo que para ela era uma vergonha, Deus a deu. Para que é uma dupla honra, até maior. Porque, se não me engano, foram 3 filhos e 1 filho. Então isso que faz, quando nós entendemos, ouvimos a voz de Deus. E sabemos que quando Ele está ali, Ele falou, eu já estava ali. Aí eu voltei lá em Gênesis, no paraíso. Quando Deus descia para falar com Adão. E aí, Adão, como é que foi? Beleza? Botei nome nesse, toda aquela ideia. E aí, Deus continua lá até hoje no paraíso. Quem saiu de lá foi nós, cara. Quem saiu de lá foi nós. Nós temos que entender isso, que Deus Ele está na sua casa, na minha casa, em todos os lugares. Naquela área de aflição sua, Ele está lá. Nós só precisamos dar a chave para Ele. Toma, Senhor, acessa. Toma o controle de tudo aí, cara. Eu não consigo. Faz por mim. Olha pela minha família. Olha pelo meu casamento. O Senhor sabe para onde está caminhando isso. O que eu estou escutando, Senhor, não está me fazendo bem. Faça algo por mim, pela minha vida. Eu quero ter essa vida plena com o Senhor. Que eu ouço falar, que está escrito na Bíblia, mas eu não estou conseguindo alcançar. Nós precisamos buscar a todo instante isso. Não podemos desistir. Quando Deus chama Samuel pela 3ª vez, Ele consulta o sacerdote Eli, porque ele não sabia quem era, né? E aí, ele está me chamando de novo. Não, é Deus, é o Senhor. E ali foi instruir a ele, e ali ele virou a voz de Deus. Ele passou a ser um profeta do Senhor, e começou a profetizar, e a falar aquilo que Deus quer. Nós não podemos ficar calados. Talvez você olhe por uma situação que está acontecendo dentro da tua casa, no meio que você vive, que não é certa. Olhe pelo amor. Olhe pelo amor de correção. Vai lá, leva uma palavra, para que seja instruído. Porque na Bíblia fala lá em Levítico 5 também, que se você não corrigir, você vai começar a fazer parte daquilo. Você vai tomar a sua porção ali de culpa. Então, nós somos instruídos pelo amor de Deus. Esse amor que me resgatou, que resgatou você, que tirou a gente daquele lugar de sofrimento, que pode te erguer e colocar em lugares que nós não conhecemos. Nós temos que viver por isso, por esse entendimento. Quando há obediência, há transformação. Ele foi obediente e houve a transformação. Tem um texto que eu quero fazer um paralelo, que está em Lucas 24:13, que fala de 2 discípulos que estão a caminho de Emaús. E esses caras, já tinham ouvido Jesus falar muito. Eles estavam ali naquela multidão, vendo as maravilhas que Jesus estava fazendo. E quando aconteceu que talvez eles imaginassem que o herói deles ia sair daquela cruz, dar um pulo de lá e sair. Não aconteceu. Eles não esperaram ver que Jesus tinha ressuscitado. Eles pegaram um caminho de Emaús e foram ali se lamentando. E nesse momento, Jesus colou neles e começou a trocar ideia com eles e falar: mano, o que aconteceu? O que está te deixando tão triste? Jesus olha para você hoje, meu irmão, e te pergunta: o que está te deixando triste? O que está afligindo teu coração? O que é que você está precisando? E aqueles caras com os olhos fechados, eu imagino que tinha alguma coisa ali entre o ouvido deles e a boca de Jesus, porque eles sabiam quem era Jesus. Eles já tinham ouvido a Jesus falar, diferente de Samuel, que não tinha ouvido ainda Deus. Mas eles sim, já tinham ouvido Jesus falar.
Eles estavam naquela multidão. Aqui fala que é 2 discípulos de Jesus. 2 pessoas próximas. Quando hoje a gente tem, né, nos smartphones aí, chamada de vídeo, mas isso é coisa de outro mundo. Antigamente você ouvia a voz, você sabia quem era que estava falando. Quantas vezes você não precisa ver a pessoa, pela voz você reconhece. E o que aconteceu com esses 2 discípulos? Que estavam conversando com Jesus e não reconheciam que era Jesus. Sabe o que é isso, meu irmão? Talvez isso esteja acontecendo. É falta de intimidade. É falta de intimidade com Ele. Nós precisamos buscar intimidade. Intimidade é transparência, cara. Intimidade eu tenho com a minha esposa. Quando a gente tranca a porta do quarto, não pode falar que as filhas estão aí. Entendeu? Ali é um momento de intimidade. Isso é intimidade. Corpinho perfeito desse, ficar todo, né, sem camisa, cueca, imagina a cena. Isso é intimidade. Isso não me traz vergonha quando eu estou com ela. É intimidade. É esse nível de intimidade que eu e você temos que ter com Ele. Abrir o coração e falar assim, ó, esse mês eu não paguei dízimo, esse mês eu não paguei luz, esse mês eu não paguei isso, não paguei aquilo. Esse mês eu perdi o controle. É transparência. Mas muitas vezes a gente quer dar o jeitinho, negociar com Ele. Ah, não, mas eu fiz dessa forma, eu fiz daquela. Cara, obediência. Obediência de Samuel. Nós precisamos buscar a intimidade. Que aqueles 2 discípulos, por não ter visto Jesus sair daquela cruz, eles não tiveram a oportunidade, não tiveram a intimidade com Ele. Agora eu vou te falar de um cara, que foi Lázaro. Esse sim, ele teve intimidade. Esse sim foi chamado de amigo. Amigo de Jesus. Eu estou olhando para vários amigos de Jesus hoje. E Jesus, quando nós pensamos que nós, não tem mais jeito, Ele olha e fala, aqui, fica tranquilo, cara. Ele só dorme, pode ficar em paz. Eu já estou chegando. Ele olha para você e fala, eu já estou chegando lá na tua casa. Eu já estou chegando lá no teu trabalho. Eu já estou chegando lá na prova do Enem hoje, você crê? Amém. Amém. Glória a Deus. Cara, Ele é teu amigo. E quando é um amigo, Ele não tarda para chegar. Ele já está aí. E quando Ele falou, ei, tira a pedra. Lázaro, sai para fora. Lázaro, que estava morto, estava com a orelha assim em pé. E ó, vazei. Não sei se foi pulando, como é que foi. Mas ele saiu. Isso é intimidade. E olha que eles não se viam constantemente, mas ele tinha intimidade. Ele tinha intimidade com Jesus a ponto de escutar Ele de longe. Ele não precisava de uma chamada de vídeo. Deixa eu ver se é Ele mesmo. Será que se fosse Tomé estaria lá dentro da sepultura até hoje. Não, só vou ver, só vou sair se for Jesus vir aqui me chamar. Morou, cara. Fica aí, põe a pedra de novo. Então, cara, quero deixar isso para você hoje. Nós precisamos ter obediência com o Senhor. Nós precisamos ter intimidade com o Pai. E não podemos desistir dessas coisas que vêm nos afligindo e a gente vem perdendo o controle. Isso eu não vou conseguir sair, eu não vou conseguir me libertar. Deus, Ele é o teu amigo, Ele é o meu amigo. A palavra fala que é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta. Eu sempre imagino uma coluna. Eu fecho meus olhos e eu vejo uma coluna como essa. E Deus ali, ó, sempre me sustentando. E eu tenho balanço, Ele é a coluna. É a coluna que sustenta a minha família, a minha casa. É a coluna que sustenta as minhas finanças. Eu continuo sendo aquele cara imperfeito. Eu continuo sendo aquela pessoa limitada. Eu continuo sendo aquela pessoa que não tenho, né, agilidade. Eu tenho para uma coisa, para as outras demais eu sou deficiente. Mas Ele não. Ele é aquele que me complementa. Ele é aquele que faz com que eu me mantenha em pé. E hoje, Jesus fala para mim e para você. Eu continuo aonde no teu campo de dor.
Onde Samuel foi chamado, que era no quarto, Jesus falava, Deus falou, eu já estava aqui. E hoje Ele fala para mim e para você, eu continuo aqui. Eu só preciso que você me ouça. Eu só preciso que você me ouça. Quero chamar o Gessé para preparar um louvor. Porque o Senhor, Ele continua te chamando. Ele continua te despertando. E lembra que eu te falei desse filtro que a gente tem aqui, cara? Isso aqui é para impureza. Que vem aí, o pó, a sujeira. Agora tem um outro aqui dentro, cara, que você pode emprestar ao Senhor. Tem muitas pessoas que acabam se limitando por coisas que escutam. Você é um incapaz. Você é burro. Você não vai conseguir. Isso aí não é para você. E aquilo toma como uma espada dentro. Mas não é dessa forma. Você é capaz. Você vai ter uma vida boa, perfeita e agradável com o Senhor. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te direciona. Nós temos que colocar sempre a nossa vida como Samuel colocou. Como Ana entregou a vida de Samuel. Senhor, eu entrego tudo aquilo que eu tenho, que eu acho que é de mais valor. E hoje eu tenho certeza que o que é de mais valor é a minha vida, cara. É a sua vida. Não são bem que nós com o tempo vamos adquirindo. Isso não é o que Deus quer. Ele quer o meu coração e o seu coração. Fique de pé para a gente orar. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em seus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Aleluia! Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Leva-me mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a sua glória quero ver. Sim, Senhor. Ei, você escuta a voz do Senhor. Faz quanto tempo que você não chora na presença dEle? Faz quanto tempo que você não fala em línguas por não escutar a voz dEle? Ei, você pode estar distante. Quebra essa distância, chega mais próximo dEle. Tenha intimidade com Ele, busque isso a cada dia. Abra teu coração. Abra aquela zona que você acha que é uma vergonha para Ele. Fala, Senhor, eu sofro com isso. Ana teve a sua vida restaurada, a tua vida abençoada, quando ela abriu o seu coração. E ela colocou diante do sacerdote. É isso que me envergonha. É isso que me aflige. É isso que me agonia.
Eu não vou morrer com isso. Ei, Deus é por mim, é por você, irmão. Nós temos que quebrar essa distância entre eu e o Pai, entre você e o Pai. Nós precisamos ir cada vez mais fundo, porque o Senhor sempre está conosco. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Ei, Ele continua lá. Ele continua te chamando. Ei, filho, olha para mim. Ei, filho, me ouve. Ei, filho, abre teu coração para mim. Eu quero fazer a minha vontade na tua vida. Permita isso, filho. Dê a chave, cara. Para de lutar contra o Senhor. Nós não vamos chegar a lugar algum. Nós temos que ter esse entendimento e entregar todo o controle da nossa vida a Ele. Todos os dias nós temos que aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador. Porque todos os dias o diabo continua tentando roubar a sua vida. Ele não desiste. Um dia eu vou tocar nele de novo. Mas o Senhor, Ele está com as mãos e continua com as mãos todos os dias, assim, aquele braço forte, estendido para mim e para você. Só depende de cada um de nós quebrar essa distância entre nós e o coração do Pai. Você tem a chave para acessar o coração do Pai. Basta você querer, meu irmão. Essa é a palavra que nós precisamos caminhar. Está com nossos ouvidos direcionados, sensíveis ao Senhor, querendo sempre escutar aquilo que o Senhor quer nos falar. Não vai ser as barreiras que o inimigo vem colocando que vai fazer você paralisar. Ei, eu tenho uma bênção, eu tenho algo para você. Quantas vezes nós só ouvimos aquilo que nos convém, e quando nós passamos por momentos de correção, de repreensão, porque aquele que corrige também nos ama, a gente fecha. Precisamos estar com nossos ouvidos abertos. E Ele continua lá, aonde você imagina, aonde você falou que não tem mais jeito, Ele continua lá, te chamando, te esperando, você olhar para Ele e falar: Pai, eu te dou o acesso.
O acesso é seu, Senhor. Toda a minha vida, todo o meu controle. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos, ó Pai, pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, não deixe que o inimigo roube, Senhor, a nossa audição, Senhor. Porque foi o Senhor que nos deu, Senhor. Espírito Santo de Deus, tira todo o ruído, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, estar cada vez mais sensíveis a Ti, Senhor. Te reconhecendo, Pai. Nós não precisamos te ver, Pai, mas nós te ouvimos, Senhor. E nós cremos, ó Pai, que o que o Senhor tem para cada um filho teu aqui, Senhor, é melhor do que nós queremos, ó Pai. Continua, Senhor, nos guardando e abençoando, Pai. Nos dando uma semana abençoada, papai. A cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém? Pode sentar um minuto. Jason. Não fique anestesiado. Se levante, se posicione. Há um ambiente em que não é somente um comando, mas que você deseja estar nesse lugar. A voz está clamando. Se levante. Não fique mais no mesmo lugar. Não fique nas mesmas coisas, nas mesmas situações. Se ponha num posicionamento. Todos os profetas se levantam para dizer: ei, volta! Arrependei-vos. Quantas vezes você não chora? É o momento de você chorar, então. É o momento de você voltar às práticas boas. Olha onde caístes. Muitas pessoas aqui podem ter se manifestado no altar, mas é um tempo de voltar. É um tempo de voltar. Os tambores anunciam a volta. Diego, bate nesse tambor. Volta. Igreja, volta ao posicionamento. Existem os tambores ungindo nesse lugar. Uma voz que clama no deserto: volte, volte. Chore, chore. Onde você caiu, volte, volte. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Volte a esse lugar. Volte a esse lugar. Sejam tocados, sejam tocados, sejam tocados, sejam tocados. Vai, Jessé, libera a unção através dos acordes. Vai, Diego, seja tocado, igreja. Sejam curados, sejam curados. Eu declarando falência, declaramos falência, declaramos falência das potestades. Nós não vamos dormir. Acordem, acordem aos tambores deste lugar. Acordem, acordem. A sua família não vai acabar. A sua família não vai acabar. A sua família não vai acabar. A nação brasileira tem um Deus, tem um Senhor. É Cristo. Yeshua. Os seus filhos não vão se acabar nas drogas. Não vão se acabar nas drogas. Volte a praticar as boas obras, igreja. Chore. Acorde. Volte. Deseje o altar. Venha para o altar. Rabadachekalabala, Marabarabache, Marabarabarabara, Chekalabarababa. Pais são seus filhos, não são filhos de Ofni e Finéias, não são filhos de Ofni e Finéias. Tu és o nosso Abba. Tem governo nessa casa. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Acorda, remanescentes. Sejam tocados. Declaramos que não há lugar melhor. Declaramos que não
profetizem. Abre a sua boca. Libere para o altar. Levante as suas mãos para o altar. Abençoe este lugar. E abençoe. Profetizem. Profetizem. Filhos da justiça. Filhos da justiça. Sim, 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 sim. 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 Sim, se você quiser vir ao altar, venha. Venha. Nós queremos orar por você. Venha, volte às boas práticas. Volte às boas práticas. Nós nos posicionamos. Acorda do que dormes. Sejam ativados no seu espírito. Ative-os. Ativa. 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 Aos sons. Aos sons. Aos sons. Aos sons. Che. Declaramos que não há lugar melhor. Declaramos que não há lugar melhor do que está diante do Rei. Do que está diante do Rei. Declaramos que não há lugar melhor. Declaramos que não há lugar melhor do que está diante do Rei. Profetizem, profetizem, não se calem, profetizem. É um ciclo novo nesse lugar. É um ciclo novo. Aí existirá ordem e progresso. Se existir progresso, só depois de ordem. Organize as coisas em você. Comece a organizar. Olhe para dentro de você. Organize e nós teremos progresso. Organize e nós teremos progresso. Ordem e progresso. Ordem e progresso. Ordem e progresso. Ordem e progresso sobre a nação. Ordem e progresso sobre as igrejas. Ordem e progresso sobre as famílias. Sobre os jovens. As escolas, faculdades. O louvor está sendo restaurado. A edificação do altar. Os nossos filhos estão vendo o altar sendo levantado. Sabe os construtores. Sabe os construtores. Sim, profetizem. Profetizem. Não fechem sua boca. O exército se levantará para anunciar que o Rei vai voltar. O exército se levantará para anunciar que o Rei vai voltar. O exército se levantará para anunciar que o Rei vai voltar. Sim, volta! O exército se levantará para anunciar que o Rei vai voltar. O exército se Recuperem levantará ao som de cura. Recuperem ao som. Aqueles que sonhavam, volte a sonhar. Aqueles que profetizavam, volte a profetizar. Aqueles que clamavam, volte a clamar. Nós desentulhamos os poços, abrimos as túmulas e falar: vem! Vem! Sai pra fora, Lázaro!
Yeshua te chama. Aqui tem o governo, é Cristo que reina. O exército se levantará para anunciar. Se alegrem, se alegrem. É um novo tempo. Se alegrem, é um novo tempo. Se levantará para anunciar que o rei vai voltar. O exército se levantará para anunciar que o rei vai voltar. O exército se levantará para anunciar que o rei vai voltar. Nós estamos em guerra e não temos medo de morrer pelo rei e pelo reino. Pelo rei e pelo reino. Se eles acharam que eles têm nos matado, não vão nos matar, porque andamos mortos, mas temos a vida de Cristo em nós. Essa é uma igreja que vai manifestar Cristo nas atitudes, posicionamento. Anunciamos o rei que governe sobre a cidade de Ribeirão Pires, sobre o estado de São Paulo e até os confins da terra. Os profetas, acordem, não volte pelo mesmo caminho, prossiga o alvo, prossiga o alvo. Fita os seus olhos para o alvo e vá como flechas, como flechas, como flechas. Sim, são flechas na mão do guerreiro. Vocês são flechas, flechas, flechas na mão do guerreiro. Não volte para o mesmo caminho. Não olhe para trás. Não tente confeccionar roupas para você. Ele vai providenciar as vestes necessárias para o seu levantar, noiva minha. Ninguém mais vai tocar em você, somente Ele. Se você foi machucado pelo caminho, nós queremos profetizar: sejam curados, restaurados. Senhor, o que nós perdemos, pedimos com misericórdia, traga novamente para nós. Nós queremos ser humildes, Pai. Achamos que crescemos e sabemos demais. Restaura a humildade, 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 humildade. Não é o que nós sabemos, mas quem Tu és. Restaura esse lugar. Nós não sabemos nada, nós só queremos estar no mesmo lugar do que o Senhor está fazendo. Nós queremos cooperar com isso. Sopra o vento que secou o jardim do Éden. Sopra, nos cerca, restaura o nosso fôlego. Pai, que eles não venham mais dormir enquanto eles não acordarem. Despertem,
O Senhor dá o sono. O Senhor dá o sono para aqueles que o temem. Não vai precisar. Eu creio, eu libero isso em nome de Cristo Yeshua. A chave que o pastor Wilden falou, que está sobre nós, como está como família. Nós conectamos nesse portal que se abre, nesse novo ciclo. Vocês não vão mais ser os mesmos. Serão homens que edificarão um altar. Homens que vão falar assim: eu comprometo, Senhor, a edificar um altar. E os meus filhos também desejarão. Nós seremos um exemplo. Faremos como Abraão e Isaac. Nós desejaremos fazer o que nós vemos nossos pais fazer. O filho faz o que vê o pai fazer. Grande é o Senhor, poderoso na guerra. Grande é o Senhor, poderoso na batalha. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Grande é o Senhor, poderoso na guerra. Grande é o Senhor, poderoso na batalha. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Tem algo para liberar. Grande é o Senhor, poderoso na guerra. Grande é o Senhor, poderoso na batalha. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Grande é o Senhor, poderoso na guerra. Grande é o Senhor, poderoso na batalha. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Grande é o Senhor, poderoso na guerra. Grande é o Senhor, poderoso na batalha. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Elaine, você é uma profeta. Você é uma profeta, Elaine. Eu não preciso de estar aqui para falar, mas eu quero que você compreenda isso. Eu te vejo como uma profeta. Profetize sobre sua casa. E os seus filhos vão dar continuidade no que você fez no altar. Não se perca neste lugar. Deus te deu pedras para que você profetize, e as pedras profetizem também, levantando um altar. É um novo ciclo nesse lugar, irmãos. Enquanto existir profetas nessa casa, ninguém vai dormir até que o Senhor venha. Não vamos ser insensatos. Nós temos o azeite e vamos gastar com ele. É com você, Adonai. Eu sinto as suas mãos na fresta das portas. Estamos preparados para te amar. Quem quiser sentar e conseguir sentar, pode sentar.